Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem interesse de ter sua dúvida respondida aqui, você tem duas opções. No nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, toda quarta-feira eu faço uma postagem no Stories com um quadrinho de perguntas e respostas onde você pode enviar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, aqui no canal do YouTube, Falco Risse Vídeos, ou Terapia Cognitiva Online, que é o nome, você pode também, se inscrevendo, receber uma publicação, uma postagem escrita com a data da quarta-feira, e aí comentando nessa postagem eu colho as dúvidas também e respondo. É importante falar que todas as dúvidas que eu estou respondendo você pode encontrar na descrição com um timestamp para você simplesmente pular para a pergunta que você quer escutar, se você não quiser ver o vídeo inteiro, tá certo? Na segunda-feira também esse vídeo vai ao ar na nossa plataforma de podcast. Importante falar que esse vídeo vai ser dividido em várias partes, tá certo? E aí vai estar aparecendo aqui agora, se ele não foi dividido, mas provavelmente vai ser, tá? Se é parte 1 de 2, parte 1 de 4, parte 2 de 3, enfim. Qual é a parte que é para você poder conferir os outros vídeos que possuem outras dúvidas, tá certo? Esses são os recados. Imagina, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê um gostei e também compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo, certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Tem alguma técnica para ser menos sugestivo? Sou dependente e quero melhorar. Olha, primeiramente você tem que entender o porquê você é dessa maneira, né? Por que você é tão dependente? Que benefício você tem de ser tão dependente? Porque algum benefício tem. Então, a primeira coisa para você saber seria, por exemplo, uma análise aí de custo e benefício de você ser como você é, de você agir como você age. E aí fazer essa avaliação e ver o porquê é tão benéfico você ser assim. Aí você tem que analisar, fazer um questionamento sobre isso, tá? Sobre os benefícios de continuar sendo dessa maneira, para você tentar contestar que talvez não valha tanto a pena assim. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E aí depois é aprender a ser diferente. O importante é que você talvez busque uma ajuda, né, terapêutica, porque daí ele pode, junto com você, ser uma coisa específica para o seu caso e te ajudar com seus pensamentos, com seus comportamentos e por aí vai. Próxima pergunta. É possível associar arte terapia com a TCC? Acredito que sim, eu não conheço muito sobre arte terapia, tá? Mas eu já respondi algumas dúvidas sobre isso, no sentido de você poder trabalhar com a arte, né? Assim, na questão da criatividade, de ajudar a pessoa a se expressar, né, ajudar a entender melhor os sentimentos e tudo mais, né, colocar para fora. Então, sim, imagino que sim, do que eu entendo sobre arte, assim, né, do que a arte pode ajudar. Agora, a arte terapia, se você está falando como uma linha de terapia, existe ali a arte terapia e tal, não saberia dizer exatamente, tá, porque eu não conheço muito a fundo, tá certo? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Se dá uma pesquisada no canal, você encontra falando mais sobre a arte e a terapia cognitivo comportamental. Próxima pergunta. Como a TCC trata a insônia? Olha, a primeira coisa que a gente vai trabalhar com a insônia é a questão da higiene do sono. A gente vai precisar investigar aí se o sujeito está fazendo lá a higiene do sono, fazendo aquela questão da iluminação, né, do barulho, indo dormir, tem uma rotina de sono, todas essas questões, não tomando café muito tarde, todas essas coisas, né? A gente vai avaliar essa higiene do sono, tentar colocar em prática, tá? E aí a gente vai ver os empecilhos conforme vai tendo. Então a gente coloca em prática a higiene do sono, uma rotina do sono bacana. E aí vão provavelmente surgir empecilhos, tá? Que não funcionam e tudo mais. E a gente trabalharia em cima disso, tá? E aí vai depender muito do porquê aquela pessoa específica tem insônia, tá? Então por isso que a gente precisa colocar em prática o normal, que seria o mais saudável. E aí ver para aquele sujeito, para o indivíduo, o que atrapalha ele no seu sono. E aí trabalhar em cima disso. Próxima pergunta. O que fazer quando o paciente traz coisas novas toda semana para não se perder no foco da terapia? Olha, para você não se perder é sempre anotar muito bem e priorizar, tá? Eles trazem um tempo, é bom trazer coisas novas toda a semana, tá? E é justamente esse o objetivo, porque a gente vai trabalhando semanalmente nos problemas que vão surgindo. Importante é que isso tenha certo um relacionamento com o que vocês já estão discutindo ou que você
no problema geral do paciente. Mas conforme ele vai trazendo coisas novas que são importantes de serem discutidas, você prioriza. Olha, a gente estava discutindo isso, a gente estava trabalhando isso, você quer falar sobre isso, mas é importante também a gente falar sobre aquela outra coisa que a gente já estava falando, aquele experimento e tudo mais, tá? Então você pode ir trabalhando isso, que você não vai perder o foco, porque a maioria dos casos, se ele traz coisa nova toda semana, normalmente tem o mesmo contexto, tá? Normalmente tem o mesmo conteúdo, assim. É difícil ser uma coisa bem diferente, né, toda semana, tá? Podem ter coisas diferentes, só que conforme vai indo no tratamento, dificilmente toda semana que ele vem é uma coisa totalmente nova que não vai ter relação nenhuma com as outras coisas que vocês já estavam trabalhando e tudo mais. É mais difícil isso, tá? Então é bem uma questão de você anotar, tentar identificar aí o conteúdo em comum dessas coisas e usar mais como um meio para você investigar o funcionamento ainda mais do paciente, reforçar mais aquele funcionamento e buscar novas estratégias, experimentos e tudo mais para ele testar aquilo e lidar melhor com ele mesmo. Próxima pergunta, indicação de um lugar para especialização em TCC. Olha, de lugar para especialização, o que eu indico é onde eu fiz a minha especialização, que é o CTC Veda, tá? É o único lugar que eu sei indicar porque é o único lugar que eu fiz. Tem vários lugares que são considerados bons e tal, que muitas pessoas fazem, mas eu não saberia dizer se é bom e tal, porque eu não fiz, então não tenho essa experiência. E se você tiver com dúvida, lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo aqui, tiver com dúvida, será que eu começo uma especialização, não sei se é caro demais e tal, eu te convido a conhecer o meu curso introdutório de TCC, que é o Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental 2.0, já está na segunda versão, mas é a 7ª turma, mas agora ele fica disponível para sempre. Que é um curso introdutório de TCC para você ter uma base, já começar a atender na TCC, e aí você pode também saber que a especialização é o caminho para você, certo? Próxima pergunta, como não tornar a rotina chata durante o isolamento social? Olha, chata é difícil assim, né? Tipo, isso de tornar a rotina chata, vai de você ter muitos lazeres, vai de você ter muitas coisas para fazer. Por exemplo, eu mesmo, né, pessoalmente, eu tenho muito lazer, né? Tipo, eu tenho muitas coisas que eu gosto, tá? Então, muitas coisas que eu gosto. É muito difícil para mim a rotina ser chata, tá? Porque ou eu tô trabalhando, então eu trabalho com muitas coisas diferentes também, seja no consultório, seja com as coisas digitais, seja com cursos e tudo mais. Então, eu sempre tenho coisa para fazer. E na parte de lazer, né? Eu também tenho muita coisa diferente que eu gosto. Então, sempre tenho coisa. Eu tenho uma coisa, se eu tenho só 20 minutos, eu tenho uma coisa para fazer nesses 20 minutos. Se eu tenho só 10 minutos, eu tenho uma coisa para fazer nesses 10 minutos. Se eu tenho 1 hora, eu tenho uma coisa para fazer nessa 1 hora. E por aí vai. Então, o que eu diria, né, no caso, para não tornar a rotina chata, digamos assim, é intercalar com lazer, é ter realmente o seu lazer, ter o seu tempo, é organizar essa rotina, organizar os horários mesmo e ter um momento de lazer, saber qual é o seu lazer, tá? Descobrir um lazer sozinha, tá? Um grande problema das pessoas é que elas ficaram muito dependentes do meio social. É muito importante a questão social, só que essa dependência de tipo, nossa, eu preciso dos meus amigos, eu preciso sair pra ficar bem e tal, isso é uma coisa muito complicada, que aí amplifica nessa questão da parte social, né? Do isolamento social. Por isso é que nem eu tô falando. Por exemplo, no meu caso mesmo, essa questão de isolamento social não é o maior problema pra mim, né? Nunca foi um problema. Eu sou uma pessoa mais introvertida e tal, e também tenho esses N lazeres diferentes que eu posso fazer. Então o que eu diria pra você é colocar na sua rotina lazer, também lazeres que você gosta, que você se sente bem fazendo, que você, sabe, fica assim com vontade de fazer, pra ir intercalando com o seu trabalho. Então aí a rotina ser um pouco mais tranquila. Próxima pergunta, como lidar com ciúmes retroativo? Olha, independente dos ciúmes, tá? Independente do que for, qual é o ciúme, se é dos ciúmes do presente, se é um ciúmes aí do passado, né, do parceiro e tudo mais, o que você tem que justamente trabalhar, tá? É entender o porquê esses ciúmes acontecem, tá? Qual é o medo da pessoa ciumenta? Qual é o medo dela? Ela acha que vai ser trocada? Ela acha que os outros são melhores que ela? Qual que é a insegurança dela? Então o trabalho, independente dos ciúmes que for, é trabalhar isso. E trabalhar bem na real, né? Tipo, poxa, se o parceiro for fazer alguma coisa, será que vai fazer tanta diferença assim você ser ciumento? Será que não é até bom o parceiro fazer logo e aí você já termina o relacionamento de ponto final, né? Então é trabalhar muito com a questão da realidade, trabalhar muito com as suas inseguranças, saber qual é o seu maior real medo aí do que pode acontecer
e talvez entender que você é mais capaz de lidar do que você imagina, porque às vezes o medo é isso, fulano vai me deixar pelo ex e vai, né, ou ela vai me comparar achando que o outro tá comigo. Então é muito uma análise aí de entender qual é o medo e aí fazer uma questão de questionar esses seus pensamentos exagerados, tá? Por exemplo, poxa, mas a fulano tá com você, ela não tá com o outro, tá? Coisas nesse sentido. Então, independente dos ciúmes, é entender qual é o seu medo e trabalhar em cima disso com evidências. E se você tiver com muito problema disso, busca uma ajuda, porque daí o profissional pode te ajudar, no seu caso específico, a lidar com isso, tá? Aqui é difícil ajudar específico com isso. Próxima pergunta. Você bebe do conceito psicanalítico sobre o que é um trauma para ela? O que seria? Não trabalha o trauma junto, né, na questão da psicanálise e tudo mais, tá? Para ela, um trauma, digamos assim, é experiências negativas da nossa vida de uma maneira geral, tá? Então, o que é o trauma, digamos, no geral? Tá? O que é um trauma? É uma experiência muito forte, negativa, que acontece com a gente, uma experiência muito negativa, e aquilo deixa uma marca significativa na gente. Então, na terapia cognitivo-comportamental seria justamente isso, tá? E essa marca seria uma formação das nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, os traumas, as experiências que a gente tem, tanto as positivas quanto as negativas, principalmente as negativas e esses traumas, elas vão fortalecer essas crenças disfuncionais que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro. E essas crenças disfuncionais é o que vai gerar nossos pensamentos automáticos, então as nossas interpretações sobre as coisas da vida, e como a gente vai responder de uma maneira comportamental e emocional frente às coisas da vida também. Então a gente tem lá a coisa no passado, né, que aconteceu, fortaleceu essa crença é ativada no dia de hoje, digamos assim. Então, frente a um evento, frente a uma situação, essa crença é ativada, gera os nossos pensamentos disfuncionais, aquilo nos causa mal, e a gente tem uma resposta comportamental àquilo para tentar nos proteger, digamos assim, de certo modo, tá? Isso tudo vem lá do trauma. Então, essa seria a ideia, falando assim, do que seria o trauma para TCC. Próxima pergunta. Como trabalhar com um paciente que não aceita ouvir não? Olha, o paciente que não aceita ouvir não tem que entender muito o porquê que é tão ruim, né? Ele ouvir não, né? Nesse sentido. É bem a crença dele sobre o não. A crença dele sobre ele ser, digamos, impedido, né, de realizar as suas coisas, impedido de fazer as coisas e tudo mais. E mostrar novamente, fazer muita psicoeducação sobre o funcionamento do mundo. Que no mundo, digamos assim, ele vai receber muito soco na cara, vai receber muito não, né, vai receber muitas barreiras, né, vai se frustrar bastante, tá? Então é muita psicoeducação sobre o funcionamento do mundo, entender o porquê que é uma coisa tão negativa para ele e porquê que é tão negativo se frustrar, né, nessa questão. E fazer bem questionamentos sobre isso. Então é muito assim, uma questão dele entender que não dá para ser assim, tá? Então é basicamente uma questão muito mais reflexiva dele entender essa questão e daí ele entender o porquê que é uma coisa tão ruim e que talvez ele consegue sim aguentar esse não, tá? Então o trabalho seria muito nisso, de ver que ele aguenta, ver que ele é mais capaz do que ele imagina com os nãos que ele recebe. Próxima pergunta. Como você trata mulheres com endometriose? Olha, não é a gente que vai tratar a endometriose, tá? Isso é um trabalho aí para os médicos, tá? Que seria, para quem não sabe, eu até tive que dar uma pesquisada porque eu não sou, né? Distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce fora do útero. O tecido pode estar presente nos ovários, nas tubas, enfim. Isso é uma coisa médica, né? É uma doença médica que deve ser tratada pelo ginecologista, né? Então não é pela TCC, digamos assim, né? O que a gente trabalharia se tivesse uma paciente com isso, né, com endometriose e tudo mais, é entender os pensamentos dela sobre isso. Então os pensamentos dela sobre isso, sobre um tratamento sobre isso também, né? Como tratar, às vezes ela tem medo do tratamento, às vezes ela não quer tratar, coisa nesse sentido, tá? Ou as consequências que isso pode trazer para ela, aí o que ela pensa sobre essas consequências, é isso que a gente trabalharia, não com a endometriose em si, tá? Enfim. Próxima pergunta. Sou dependente e às vezes faço coisas para agradar os outros, mesmo não gostando. Fui buscar nas minhas memórias a origem dessa dependência. Na TCC descobri, na minha infância, humilhação de minha irmã mais velha, sou a caçula. Ela me perseguia, batia que eu era ruim, sem confiança. Cresci me sentindo suja, que não merecia nada.
e que eu era falsa. Aceito tudo dos outros em situação ruim, até mesmo humilhação. Sei que está errado, mas não conseguia falar não. Estou em tratamento. A minha psicóloga fala que meu perfil é obediente. Nascimento da família pode mudar. Tá, essa é a sua pergunta. Nascimento da família pode mudar o nosso comportamento? Sim, tá? As coisas, as nossas relações, tá? As nossas relações familiares, tudo, nossas relações familiares, nossas relações com nossos amigos de infância, nossas relações com nossos professores, todas as relações que a gente tem durante o nosso desenvolvimento, elas ajudam aí na formação das nossas crenças, tá? Então sim, as relações que você teve com a sua irmã, com seus pais e tudo mais, a falta de relação ou a relação em si, isso ajuda sim na formação de crenças, tá? De crenças, mas às vezes disfuncionais sobre você mesmo, o mundo e o futuro. Aí quando você tem essas crenças disfuncionais, provavelmente você tem crenças aí bem disfuncionais sobre você mesma, e aí você precisa ser uma pessoa que depende dos outros, que você às vezes não consegue, acha que não consegue, que não dá conta, que não é capaz de fazer as coisas. Então essas crenças são formadas justamente por essas experiências. Então a questão de pode mudar o nosso comportamento, né? A questão da família, sim, tá? Com certeza sim. Isso não quer dizer que você não pode mudar, tá? Você reconhecendo isso, você pode mudar. Aí é você entender qual é o seu medo de ser diferente, o porquê que você é dessa maneira e qual é o seu medo de ser diferente, e ser diferente e mostrar que, ok, né, que não tem grande problema em ser diferente. Bom que você faz tratamento, espero que te ajude, né? Próxima pergunta. O que fazer se o paciente for resistente ao questionamento socrático? Não tem como assim ser resistente ao questionamento socrático, né? Você faz questionamentos e ele não quero falar, você pergunta demais, é isso, né? Isso é ser resistente ao questionamento socrático. Olha, se ele for resistente ao questionamento socrático, que é a base, quase um pilar essencial da terapia cognitivo-comportamental, né, de qualquer descoberta, né, para a gente entender como o paciente funciona, como ele pode melhorar, ajudar ele a melhorar, tanto no presente como no longo prazo, tá? E ele não quer, não, você pergunta demais, não quero ficar respondendo e tal. Encaminha ele para outra pessoa, tá? Porque não tem como uma pessoa melhorar se ela não quer se questionar. Você, querendo ou não, precisa se questionar. Ele vai precisar questionar suas emoções, vai precisar questionar o seu comportamento, questionar os seus pensamentos. Ele vai precisar questionar. Então você primeiramente vai questionar como terapeuta e depois ele precisa aprender isso para ele aprender a se questionar. Se ele é resistente, se ele não quer se questionar, sinto muito, tá? Então é uma questão de você mostrar a importância desse questionamento e que, poxa, então você está vindo aqui para quê? Né? Então está te ajudando só vir aqui e não questionar nada, tá? Se tiver ajudando ele, só ir ali e não questionar nada, aí vai de você, né? De você ser terapeuta também. Fala assim, ok, não vou usar então a terapia cognitivo-comportamental, você vem aqui, se sente melhor, ok, se esse é o objetivo dele, tá? Aí o Google já falou. Próxima pergunta. Qual o conteúdo dos registros de sessão? Temo fazer anotações desnecessárias. Olha, o conteúdo dos registros de sessões é justamente o que o paciente for trazendo. Essa coisa de você temer anotações desnecessárias, por que você teme fazer anotações desnecessárias? É errando, digamos assim, não que seja um erro, mas é fazendo anotações desnecessárias que você vai saber o que é necessário ou não, tá? Então, primeiramente, anote tudo, e aí você, depois, quando você for fazer a avaliação do caso, você vai ver, nossa, desnecessário, eu tô anotado aqui, aí você vai direcionando, tá? É o melhor jeito de você aprender a tentar anotar tudo o que possível. Mas o principal foco é você tentar ver os pensamentos, tá? Então, o pensamento do paciente sobre alguma coisa para você tentar colocar lá no modelo cognitivo, tá? Então, você vai pegar o pensamento para entender a interpretação dele sobre determinada situação, o que esse pensamento gerou de emoção, o que esse pensamento gerou de resposta comportamental e tudo mais. E aí você também colocar as respostas, conforme você vai questionando o paciente, as respostas dele sobre esse pensamento. Tá? Então essa é o principal meio, melhor maneira de você utilizar o registro de sessão. Mas como eu disse, nessa questão de temer fazer as anotações desnecessárias, não tema isso. Tá? Vá aprendendo com o tempo, anote tudo que você puder anotar e aí na hora de você revisar você vai ver se aquilo era necessário ou não era necessário ter feito aquela anotação. Então vai, se tranquilize. Próxima pergunta, como trabalhar a dificuldade do paciente em manter contato visual, se enquadra com transtorno de ansiedade social?
Olha, vai com calma, tá? Depois você vai trabalhando como você trabalha com qualquer paciente. E aí você pode, no caso, se não for já expressado isso, né? Já não for claro, falar para o paciente isso. Expressar para ele, olha, eu percebo, né, que você tem uma dificuldade até mesmo de fazer contato visual, tudo mais, e, né, tem a confirmação dele. E aí você pode colocar isso, essa questão da dificuldade de contato visual, como um experimento comportamental, como uma das exposições que você vai fazer com ele para você trabalhar a ansiedade dele também, tá? Então você pode colocar isso como um experimento, como uma exposição para ele lá na hierarquia dele, tá? Então, tipo, então vamos fazer, você vai ter que fazer contato visual comigo aqui por um tempo, você vai ter que fazer contato visual com outras pessoas na rua, enfim, né, coisas nesse sentido, pode entrar nos experimentos. Mas primeira coisa é você citar, mostrar que você percebe isso e tudo mais. Mas vai com calma, tá? Não precisa forçar, não tem nada disso. Próxima pergunta. Quanto tempo faz de intervalo entre os atendimentos para anotações, etc? Olha, normalmente o intervalo entre os atendimentos acaba sendo uma semana, né? Eu acho que é isso que você está perguntando, né? Entre os atendimentos, assim, né? Entre um atendimento e outro. Ah, não, você está perguntando, no caso, entre atendimentos sem ser da mesma pessoa. Sem ser da mesma pessoa, tipo, paciente e tal. Olha, o recomendado é sempre, o que a gente aprende sempre é da questão dos 50 minutos. Porque daí você tem 10 minutos para você se organizar e tal, às vezes precisar terminar de fazer algumas anotações, às vezes responder alguma mensagem, né? Porque hoje tem muita coisa no WhatsApp e tudo mais. Então o recomendado é 50 minutos no caso de sessão, porque daí ficam 10 minutos para você fazer isso, tá? Não existe uma coisa padrão assim para você fazer. Tem pessoas que fazem até atendimento direto aí depois, né, tipo em seguida do outro, aí depois, quando acaba tudo, faz ali uma revisão e tudo mais. Então vai muito de você, do seu funcionamento, do que é mais fácil para você, do que é melhor para você, tá? Quanto menos tempo você tiver, mais pacientes você consegue realizar de atendimento. Eu, particularmente, faço 50 minutos e aí eu deixo 10 minutos entre um paciente e outro, porque daí nesse tempo eu consigo me organizar e tudo mais. E também dá um tempo assim de você, às vezes, terminar a sessão, sabe? Uma sessão que às vezes se prolonga um pouquinho, então dá um tempo, dá um espacinho assim para você não atrasar a próxima sessão, tá? Então 50 minutos de sessão e 10 minutos entre uma sessão e outra eu considero um bom tempo. Próxima pergunta. Quais livros de TCC indica para ansiedade e depressão? Olha, o livro que eu indico normalmente para ansiedade é o Terapia Cognitivo Comportamental nos Transtornos da Ansiedade, tá? Transtorno de Ansiedade na Terapia Cognitivo Comportamental, não lembro o título. Mas enfim, tem o manual do terapeuta e o manual do paciente, tá? E eu vou colocar, vai estar aparecendo aqui na tela e o link está na descrição também se você tiver interesse. Que é o livro do Beck mesmo, né, do Clark, sobre a terapia cognitivo comportamental e no transtorno de ansiedade. Então é um livro bem prático, tal. É o livro como eu usei de base também para fazer o meu curso de TCC para ansiedade. E de depressão, que eu gosto é do Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você, do Robert Leahy, tá? Que é um psicoterapeuta também cognitivo, muito bom, que é um livro um pouco mais assim de autoajuda, mas ajuda bastante pra gente entender mais o funcionamento da depressão e tudo mais. É um livro bacana. São os livros que eu indico. Essa era a última pergunta. Bom, pessoal, era isso. Lembrando que esse vídeo foi dividido, tá? E vai estar aparecendo aqui se ele é parte 1 de 2, 1 de 3, 2 de 3, enfim, qual é a parte que é. Cada parte tem perguntas diferentes. Na descrição você encontra as perguntas que eu tô comentando. E lembrando que se você tiver interesse de eu responder suas dúvidas aqui, toda quarta-feira lá no Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories com um quadrinho de perguntas e respostas. Quem envia nesse quadrinho eu respondo lá. E também eu faço uma postagem escrita aqui no YouTube mesmo. E aí você postando, respondendo essa postagem, tem lá com a data da quarta-feira, respondendo essa postagem eu colho e respondo aqui. Acho que é basicamente isso. Se você gostou, dê um gostei, comente, compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva também para ajudar, que ajuda bastante a gente aqui, tá certo? Se você quiser conhecer todos os meus conteúdos também, acesse o meu site, terapiacognitivaonline.com, e é basicamente isso. Um bom final de semana para você. Na segunda-feira isso daqui vai ao ar no podcast, nas melhores plataformas de podcast, Psicólogo Diego Falco, você pode encontrar. Então um bom final de semana, um bom sábado, bons estudos, bom trabalho e até mais.